Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo de Apocalipse, certo? Fala sobre carta à igreja em Éfeso. Quer dizer, o segundo capítulo e o terceiro, né? Ele vem falando mais sobre as cartas que foi enviada, né? Que João enviou a cada igreja, certo? Conforme tudo aquilo que ele teve de revelação do Senhor, né? Dos planos do Senhor para o nosso futuro, para o grande dia, né? Quando chegar ele nos buscar. Então vamos ver uma por uma. E eu queria que vocês pegassem aí a canetinha de vocês, quem gosta de anotar feito eu, né? Ou quem gosta de prestar atenção, marcando alguns pontos, pelo menos. Vocês vão pegar uma caneta e um papelzinho, pode parar o vídeo, pode voltar, vai estar aí gravado, vai estar aí sempre. E você vai anotar os seguintes pontos. Nesses pontos, sobre esses dois capítulos, conforme as cartas da igreja, né, conforme a gente for lendo, você pode responder as perguntas conforme lendo o que ele é, né? Quando João escreve as cartas, ele fala de quem é que está falando, quem é que deu a revelação, né? O que ele é. E ele conheceu o quê, né? E também o que tem contra a igreja. Ele fala o que tem contra a igreja. O que pode ser feito, né? Então, qual será a carga, né? Qual será a carga, o que vencer, o que receberá, né? Ele, Jesus, dirá ao que vencer. Então, tudo isso nós vamos ver aqui. São alguns pontos. Você não precisa responder tudo, mas você pode frisar alguns pontos aí. Eu já dei essas dicas. E conforme eu vou lendo com vocês, eu vou também informando para vocês alguns pontos que eu estudo, que é maravilhoso. Tem muita informação, gente. Vamos lá. Bom, a primeira carta, nós vemos aqui, vamos lendo comigo, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, né? Quando ele diz ao anjo da igreja, quer dizer, é a pessoa que está lá, hoje em dia nós chamamos o ministro, né? Antigamente eram os apóstolos, né? As pessoas que cuidavam da igreja. E hoje, né? E tinha outros irmãos obreiros também, outros discípulos, claro. Sempre todos aqueles que estavam em frente, apacentando as ovelhas, eram chamados também ao anjo da igreja. Em Éfeso, escreve: Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui ele já está especificando, né? Que ele está já especificando quem é. Isso diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, né? Então, esse aqui é a apresentação que ele dá para a igreja de Éfeso. Quem é Deus? Quem é Jesus? É aquele que tem na sua destra, na sua mão, né, as 7 estrelas. E nós já vimos, né, no capítulo anterior, claro, já no versículo anterior nós podemos ver que cada estrela dessa, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? E vamos ver uma por uma, estamos vendo Éfeso agora, não é maravilhoso? Descobrindo, estudando Apocalipse assim, é muito bom, né? Sem medo, não é para ter medo não, gente, é para glorificar a Deus e conhecer Apocalipse, para que no final dos tempos, cada vez mais se aproximando, você não se confundir e saber que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá, vamos continuar, né? Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras. O que ele conhece aqui? As tuas obras. Então, ele já está falando para a igreja de Éfeso, né? Que ele, o Senhor, já conhece. Fala das obras, já conhece as obras, né? E o teu trabalho e a tua perseverança. Ele conhece as obras, ele fala das obras, fala do trabalho, da perseverança, né? São pontos, já são 2 pontos que vocês podem anotar no estudo de vocês, né? Quem ele é, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, né? E conhece as obras, o trabalho e a perseverança, né? Sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. E os achastes mentirosos. Eita, ventinho bom. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Veja que aqui ele reconhece, né, que a igreja conhece as obras da igreja, o trabalho da igreja, a perseverança da igreja. Ele sabe que a igreja não suporta os maus e que pôs à prova os que se diziam apóstolos não são e os achaste mentirosos, né?
e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Aqui ele conhece as boas obras, o que tem de bom na igreja, né? Vamos continuar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, aqui ele já fala, né, que é outro ponto que a gente deve apontar, que ele deixaste o teu primeiro amor. Versículo 4 fala. É o que ele tem contra, o que Jesus está mostrando aqui contra essa igreja, que deixou o primeiro amor. São aqueles que deixaram o primeiro amor, que sabe tudo isso, daqui, que sabe da verdade, mas, porém, deixou o primeiro amor, né? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, aquelas primeiras obras que eles viam, que nós lemos lá no versículo anterior. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tá vendo? Candeeiro, gente, é a luz. A pessoa pode acabar perdendo a luz, sim. Tá vendo aí? Então, devemos nos manter firmes nesse primeiro amor, para não perdermos essa luz. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tem, porém, isto, que aborrece as obras do nicolaíta, quer dizer, eles aborrecem as obras nicolaítas, perdão. Nicolaítas é um grupo, antigamente é considerado um grupo, né? Aqui na definição, biblicamente, é um grupo de pessoas que queriam corromper a igreja primitiva, e nós sabemos que existe ainda hoje isso, né? Grupo de pessoas que queria corromper, exemplo, tipo, quando Jesus disse, vou separar o joio do trigo, pronto, é isso aí também, viu? É esse exemplo aí que eu dei também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aí aqui ele diz, ao que vencer, outro ponto que nós vamos tirar, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. O que ele vai dar? A árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, para essa igreja, né, ele dá a chance, né, de se arrepender. E se eles assim permanecerem, ao que vencer todas as más obras, todas as coisas ruins, deixar de lado, voltar ao primeiro amor, permanecer firme nele, então o que vencer vai ganhar o quê? A árvore da vida. Isso é como uma recompensa. Aí ele chama assim, árvore da vida. Então, nessa primeira carta de Éfeso, vocês já anotaram a pontuação aí, né? Anotaram todos os pontos certinhos, né? Também já sabemos como é a definição do que significa nicolaítas, né? Um grupo de pessoas que querem corromper a igreja primitiva, queriam distorcer as coisas, né? Não aceitar, de fato, a verdade. E lembrando, mais simplesmente, é só lembrar do joio do trigo, separar o joio do trigo e deixar o trigo em paz, certo? Salve! Vamos para próxima carta. Gente, eu não sei se esse capítulo vai dar para a gente fechar em poucos minutos. Vamos ver. Carta à igreja em Esmirna, né? Ao anjo da igreja, que ele também fala, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha lá, que primeiro ele apresenta o Senhor, né, como que tem na sua destra as 7 estrelas. Aqui ele já se apresenta o Senhor como isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, né? Ele está falando de Cristo, fazendo a apresentação de Cristo para cada igreja diferentemente, porém algumas coisas parecidas, mas todas com o mesmo sentido. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, entre parênteses, né? Porque esses parênteses, às vezes, são as traduções que colocam. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus. Aí, então, aqui já está dizendo que ele já conhece e vê a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, né? Os judeus que não são. Porém, são sinagoga de Satanás, né? Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui ele já está dizendo que o que vencer, né, ser fiel até a morte, quer dizer, vai vencer até a morte e vai ganhar a recompensa, que dar-te-ei a coroa da vida, que ele já apresenta a árvore da vida aqui como coroa da vida, né?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Lembra que nós falamos que a primeira morte é a da carne, né? Essa fica, é pó voltará, mas que a gente deve crer no Senhor para termos a vida eterna, para nós não termos essa morte aqui, ó, esse dano de segunda morte, que é a morte eterna, né? Então, aqui ele já diz, nessa carta a Esmina, que ele é o primeiro e o último, foi apresentado como o primeiro e o último, né? E que foi morto e ressuscitou. Ele fala da tribulação, né? Ele fala da tribulação aqui, né? Conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Porém, quem é rico, nós já sabemos, é aquele que tem o Senhor, as que busca o Senhor, né? E ele também conhece o quê? A blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, né? Então, nós já tiramos esse ponto, né? Que fala da tribulação, que ele conhece a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são. Se vencer, ele dá como recompensa a coroa da vida, certo? Então, esta aqui foi para a carta de Esmirna. Vamos para a próxima. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Veja como já João escreve aqui, né? Que foi tudo apresentado para João, né, detalhadamente, e ele foi distribuindo o que ele viu, o que foi lhe apresentado, foi distribuindo a cada igreja. Isso aqui, porque essas cartas aqui, já desse jeitinho que está aqui, já foi mostrada para João escrever assim para cada igreja, que Jesus determinou, entendeu? Ele mandou escrever a cada igreja assim, entendeu aí? Porque João fez assim. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Nós já falamos da espada, né? Afiada de 2 lados. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí novamente apareceu, né, o joio, nicolaítas, né, o grupo que quer romper a igreja. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Olha, como ele já vai dando a recompensa, como ele falou. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quer dizer, só o vencedor, a pessoa da recompensa, que saberá o nome que tem ali escrito. Então, aqui na igreja de Pérgamo, nós já podemos ver que ele fala sobre onde habita, né? Porque tem aí os que têm a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, né, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, né? E, como diz o versículo 14, aqui, entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Quer dizer, um pecado tremendo isso, né? Então, ele tem o que? A espada aguda de 2 gumes, e ele se apresentou assim como a espada aguda de 2 gumes. E aquele que vencer, né, ganhará a recompensa, o maná escondido. Então, foi assim que foi apresentada a igreja de Pérgamo, esses pontos, né? Tudo relacionado ao Senhor Jesus, com toda a justiça, porém distribuído a cada igreja. Vamos ver agora a carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Aqui ele já apresenta-se como Filho de Deus. João já apresenta e escreve como Jesus se apresentou, né, em revelação a ele. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Aqui, ele não viu tudo isso, né? Então, aqui, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, a apresentação do Senhor, e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, né?
e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, aqui ele fala das obras, do amor, da fé, né, do serviço, da perseverança, né, do que ele conhece da igreja. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Veja, né, o que ele tem contra a igreja, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Então aqui ele já aponta o erro, de onde está o erro da igreja. Ao que tolera, né? Mas tenho contra ti que tolera a mulher Jezabel, né? Que se desprofetiza, que ela ensina e seduz os servos, então erradamente, né? Espírito, como a gente diz assim, o espírito de Jezabel está parando nas igrejas, é isso aqui, tá vendo? A Bíblia já fala. A palavra de Jesus diretamente a João para falar às igrejas. E dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Quando aqui ele fala isso, ele não está só falando para uma pessoa só, não. Ele está falando do que acontece na igreja, em cada igreja dessas cartas que foram específicas, o problema específico de cada igreja, de cada região, de cada lugar. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as coisas. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lança num leito de dores. Isso aqui é o quê? Se ela não se arrepender, vai ser tipo castigo, né? Eis que a lança ou vou dizer o final, o pecado do salário é a morte. Então, o salário do pecado, não vou dizer que é castigo, não, o salário do pecado, né? Eis que a lança num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Daqueles que não conheceram, conheceram as chamadas profundezas de Satanás, né? Que não entraram nessa onda, que outra carga vos não porei. Ele não ia colocar outra carga, né? Para perseverar ou padecer. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, já aqui já vai chegando, né? Ao que vencer, a recompensa que ele vai dando, né? E a permissão que ele vai dando desde já. E, além da autoridade, né? Se guardar as obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi autoridade. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, aqui já é em terra, né? Dando autoridade à igreja, e com vara de ferro as regerá, né? Regerá as nações, quebrando-as de modo como são quebrados vasos de oleiro, assim como recebi a autoridade do meu Pai. E também a recompensa celestial. Também lhe darei, aqui ó, também lhe darei a estrela da manhã. Também lhe fala da estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele já identificou a mulher Jezabel, né, que se desprofetiza e faz sedução aos servos a se desviarem, se prostituírem, né? Ele conhece, fala das obras do amor, da fé, né? E ao que vencer também dará a estrela da manhã. Então, ele conhece, fala sobre as obras, o amor, a fé, né? A perseverança. Ao que vencer, né? O que guardar as obras até o fim, ele dará autoridade sobre as nações e também a recompensa celestial, a estrela da manhã, né? Então, essa foi a carta à igreja em Tiatira e eu espero que vocês estejam gostando, né? Então, nós vamos seguir no próximo capítulo, falaremos do restante das cartas, ok? Vamos lá.